Boa noite, pessoal. Bem-vindos todos, todas aqui no canal para mais um domingo de estudos sobre a carta do Papa Laudato Si, sobre os cuidados com a nossa casa comum, a Mãe Terra, que fala não só dos cuidados, mas das reflexões profundas que nós, humanidade, precisamos fazer hoje, no dia de hoje, não de amanhã, para que a gente possa recriar, regenerar o nosso sistema de vida. Bem-vindos todos que estão entrando. A gente, como sempre, dá início aos estudos com uma oração, depois a gente introduz a leitura, o bate-papo, os comentários são super bem-vindos, perguntas também. Aqui é um espaço de construção conjunta, né? Eu estou sempre trazendo alguns comentários durante a leitura, mas os de vocês são muito especiais. E também para quem está assistindo essa live depois, a leitura depois, deixem os seus comentários também pra gente, pra mim aqui no canal, para que essa conversa possa ir sempre se construindo. Boa noite, Vini! Coisa boa te ver por aqui. Então, e aí na última metade dos estudos, a gente entra com uma meditação guiada sobre o tema da leitura e para cada um poder ter um espaço de finalizar e refletir o que for lido no seu próprio interior, né? Porque tudo aquilo que a gente lê e absorve é primeiramente uma parte também da nossa história. Então vamos lá, eu vou convido vocês para fechar os olhos, trazer as mãos ao coração para quem quiser, para estarmos abrindo os estudos de hoje com uma oração. Anjo guardião que permeia o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesma e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas, preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz, em nome da humanidade, invocamos agora tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente e que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Muito bem. Então vamos lá. Para quem está com o PDF, hoje a gente segue na página 55, no ponto 69 do capítulo, né, do subponto do capítulo 1 que a gente começou semana passada. Todo mundo aí com a página? Espero que sim, se não, é só ir abrindo o PDF, ou quem quiser é só seguir a leitura mesmo. Vamos lá. O parágrafo começa: ao mesmo tempo que podemos fazer um uso responsável das coisas, somos chamados a reconhecer que os outros seres vivos têm um valor próprio diante de Deus. E pelo simples fato de existirem, eles o bendizem e lhe dão glória, porque o Senhor se alegra em suas obras, precisamente pela sua dignidade única. E por ter dotado de inteligência o ser humano, é chamado a respeitar a criação com as suas leis internas, já que o Senhor fundou a terra com sabedoria. Hoje, a Igreja não diz de forma simplista que as outras criaturas estão totalmente subordinadas ao bem do ser humano, como se não tivessem um valor em si mesmas e fosse possível dispor delas à nossa vontade. Mas ensina, como fizeram os bispos da Alemanha, que nas outras criaturas se poderia falar da prioridade do ser sobre os ser úteis. O catecismo põe em questão de forma muito direta e insistente um antropocentrismo desordenado. Cada criatura possui a sua bondade e perfeições próprias. As diferentes criaturas, queridas pelo seu próprio ser, refletem cada qual, a seu modo, uma centelha da sabedoria e da bondade infinita de Deus,
É por isso que o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura para evitar o uso desordenado das coisas. Bom, acho que esse parágrafo reflete bastante coisas que a gente já leu em estudos passados, também, né, na parte da semana passada. Então, aqui só novamente trazendo realmente essa reflexão de qual é o valor, né, qual é o respeito que nós damos, nós seres humanos damos, e assim, cada um de nós pessoalmente, aos outros seres, né? Foi uma das perguntas que a gente colocou semana passada. Como a gente olha para outros seres de igual para igual. E aqui não é nem só os animais, né, gente? É falando de árvores, né? Todos os vegetais, todo até o reino mineral. Então são todos os reinos, e como o Papa trouxe aqui, toda a criação de Deus, toda a criação divina. Vamos lá. Na narração de Caim e Abel, vemos que a inveja levou Caim a cometer a injustiça extrema contra o seu irmão. Isto, por sua vez, provocou uma ruptura da relação entre Caim e Deus e entre Caim e a terra da qual foi exilado. Essa passagem aparece sintetizada no dramático colóquio de Deus com Caim. Deus pergunta: onde está teu irmão Abel? Caim responde que não sabe, e Deus insiste com ele. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão chama da terra até mim. De futuro serás amaldiçoado pela terra, serás vagabundo e fugitivo sobre a terra. E o descuido no compromisso de cultivar e manter um correto relacionamento com o próximo, relativamente a quem sou devedor da minha solicitude e custódia, destrói o relacionamento interior comigo mesmo, com os outros, com Deus e com a terra. Quando todas essas relações são negligenciadas, quando a justiça deixa de habitar a terra, a Bíblia diz-nos que toda a vida está em perigo. Assim, Nolo ensina a narração de Noé, quando Deus ameaça acabar com a humanidade pela sua persistente incapacidade de viver à altura das exigências da justiça e da paz. O fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois ela encheu a terra de violência. Nessas narrações tão antigas, ricas de profundo simbolismo, já estava contida a convicção atual de que tudo está interrelacionado e o cuidado autêntico da nossa própria vida e das nossas relações com a natureza é inseparável da fraternidade, da justiça e da fidelidade aos outros. Gente, profundo, né? Assim, são parágrafos realmente muito antigos, como ele cita, né? Da questão do catolicismo, da Bíblia, né? A história de Caim e Abel, uma das, né, primordiais, e tanto aqui também do conto, né, da narração de Noé. E eu pergunto, né, eu jogo a pergunta aqui pra gente, para todos que estiverem ouvindo, quanta violência temos hoje no planeta? E aqui não só olhando de ser humano para ser humano, mas especialmente, né, ou vamos falar na mesma base, de ser humano para com outros seres, né? Quanta destruição a gente vê no dia a dia. Isso é violência. A própria questão do consumo de carne é uma enorme violência, porque hoje a gente não trata os animais com o devido respeito, né? Existem aquelas pessoas que dizem que comer carne é natural do ser humano, né? Mas natural do ser humano sempre foi, mesmo que existisse a necessidade, né, de abater um animal para a própria sobrevivência, que eram feitos, né, essas coisas, os abates, de forma respeitosa, de forma honrosa, né, para com o animal, o espírito que está dentro dele, né? Boa noite, Débora, bem-vinda, seja muito bem-vinda. Então essa questão do respeito, do amor, né, do honrar o outro ser, tá faltando em muitos lugares da nossa sociedade, né?
Então, assim, quando a gente vai a um supermercado, né, compra uma carne, seja ela qual for, e a gente nem sequer se dá a consciência de que aquilo foi um animal, né, de que foi uma vida, que foi retirada para o nosso sustento, a gente, né, tá faltando algo aí. E muitas vezes não é nem o sustento, é o simples prazer que o ser humano quer se dar hoje em dia. Boa noite, Tatiana, boa noite. Então, é que a gente possa recomeçar a diferenciar, né, o que é necessidade, o que é o necessário para o nosso sustento e o que é o prazer sobre o consumo das coisas. E isso, né, vai muito além do consumo de animais, do consumo de carne, que, né, se falta esse respeito, essa reverência a outros seres, a outras vidas, né? Eu mesma tento ser vegana, né? Sou vegetariana, mas não tô aqui tentando passar que todos deveriam ser, né? É uma questão de honra, de respeito, de amor para com outros seres, né? Que a gente não se coloque acima deles e que se existe a necessidade para alguém desse consumo, que ele seja feito de maneira respeitosa. E aí a gente vai além e fala, né, o que é a necessidade, do que é prazer quando a gente está consumindo o reino vegetal, o reino, né, mineral, para tudo que a gente produz hoje na sociedade, né? Isso é extremamente conectado à espiritualidade. Hoje, querer viver uma espiritualidade somente baseada em meditação, em yoga, em ritos, em cânticos, a idas a templos, a igrejas, isso não cabe mais, né? É por isso que temos aqui o estudo e a razão por essa carta ter sido escolhida, porque o Papa, ele não está falando aqui apenas da espiritualidade, da religião, não, ele está falando do nosso dia a dia e do empregar a espiritualidade no nosso dia a dia, nas nossas reflexões e nos nossos atos, né? Esse repensar, ele é urgente, ele é para hoje. Então, que a gente possa continuar se convidando ao longo de todo esse texto a refletir sinceramente, né, o que está sendo colocado, o que está sendo proposto, o que está sendo mostrado para a gente. Mas vamos lá, prosseguindo. Embora Deus reconhecesse que a maldade dos homens era grande na terra, arrependendo-se de ter criado o homem sobre a terra, ele decidiu abrir um caminho de salvação através de Noé, que ainda se mantinha íntegro e justo. Assim, deu à humanidade a possibilidade de um novo início. Basta um homem bom para haver esperança. A tradição bíblica estabelece claramente que esta reabilitação implica a descoberta e o respeito dos ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador, que é tudo que a gente já vem, né, estudando, refletindo. Isso está aparente, por exemplo, na lei do Sabat. No 7º dia, Deus descansou de todas as suas obras. Deus ordenou a Israel que cada 7º dia devia ser celebrado como um dia de descanso, um Sabat. Além disso, de 7 em 7 anos, instaurou-se também um ano sabático para Israel e a sua terra, durante o qual se dava descanso completo à terra, não se semeava e só se colhia o indispensável para sobreviver e oferecer hospitalidade. Por fim, passadas 7 semanas de anos, ou seja, 49... Por fim, passadas 7 semanas de anos, é assim mesmo que tá, ou seja, 49 anos, celebra-se o jubileu, um ano de perdão universal, proclamando na vossa terra a liberdade de todos que a habitam. O desenvolvimento dessa legislação procurou assegurar o equilíbrio e a equidade nas relações do ser humano com os outros e com a terra onde vivia e trabalhava. Mas, ao mesmo tempo, era um reconhecimento de que a dádiva da terra, com os seus frutos, pertence a todo o povo. Aqueles que cultivavam e guardavam o território deviam partilhar os seus frutos, especialmente com os pobres, as viúvas,
os órfãos e os estrangeiros. Quando procederes à ceifa das vossas terras, não ceifarás as espigas até a extremidade do campo, e não apanharás as espigas caídas. Não rebuscarás também a tua vinha, e não apanharás os bagos caídos. Deixá-lo-ás para o pobre e para o estrangeiro. É o que diz esse parágrafo bíblico. Então aqui, gente, o Papa está trazendo mais um complemento dessa questão da pausa, né? Acho que é a primeira vez que ele fala disso, da pausa, do observar, né? Do apenas receber o que já está lá, em vez de trazer mais, né? Retirar mais da terra, o descanso. Por que o descanso é tão importante? A gente pode continuar se perguntando, né? Além do que ele trouxe aqui nesse parágrafo. Essa semana no canal, a postagem que a gente teve foi sobre a mudança, né? Como perceber a mudança. E também estávamos falando dessa questão do parar para observar. Quando a gente não para observar, a gente não percebe as coisas. E no dia do descanso, a gente tem essa oportunidade de observar e de presenciar a grandeza da obra divina, a abundância da obra divina, né? Que tudo que necessitamos é encontrado dentro da obra de Deus, do planeta, chame-se como quiser, né? Então, o que acontece quando isso não é respeitado? A gente não percebe o que já está lá para nos ser dado. Boa noite, Cali. Seja bem-vinda. Tá tarde já aí, hein? Pessoal de Berlim chegando legal aqui. Muito bom ter vocês aqui também. E quando a gente vai refletir, né, sobre como seria uma pausa por 1 ano a cada 7 anos, é pra gente inimaginável, né? Talvez agora, depois desse ano de coronavírus, talvez a gente consiga imaginar isso um pouquinho mais. Agora imaginem essa pausa durante 1 ano, sem vírus, né, em plenitude e respeitando, né, como ele colocou, retirando apenas o necessário da terra para passar por esse momento de 1 ano, né? E não apenas não nos jogando aos nossos bel prazeres, né, que muitas vezes consomem mais do que a terra tem para oferecer. E ela oferece o suficiente, né? Suficiente não é escasso, suficiente é tudo aquilo que a gente precisa, mas não é supérfluo, né? Mas muitas vezes a gente faz questão do supérfluo por necessidades emocionais mal trabalhadas, por exemplo, né? Então a gente pode tentar imaginar, né, de novo, como seria uma pausa de 1 ano num mundo em harmonia, né, onde não existe avareza, onde não existe cada um fazendo o que quer, né, mas sim na forma de uma coletividade que está ali reverenciando a Mãe Terra. Imagina todas as pessoas do mundo por 1 ano inteiro vivendo em plenitude e reverenciando a Mãe Terra, né? Para mim, pelo menos, é um sonho, né? Parece um sonho, né? O puro paraíso na Terra. E é engraçado pensar, ou interessante pensar, que muitas comunidades nativas, antigas, ancestrais, realmente vivenciavam isso, né? Isso era vivenciado na Terra, antes de toda a industrialização e de outros tempos, né, mais recentes. E quando ele fala dessa passagem, né, a cada 49 anos se celebra o jubileu, o ano de perdão universal, né, proclamando a liberdade de todos que habitam esse planeta, ou seja, humanos, animais, reino vegetal, mineral, né, o que seria a plena liberdade de todos os seres. Vocês conseguem imaginar? Conseguem ter um relance disso na memória, né, na imaginação de vocês? Ou seja, um mundo no qual não existem fronteiras, onde todos são cidadãos do mundo, né, onde não existe o controle, né, sobre as pessoas,
Isso dá, né, do lado positivo da coisa, né? Não existe repressão, né? Onde a liberdade ela é comemorada e vivida, né? Acho que para mim pensar nessas 3 etapas, né, de comemoração à abundância da vida e daquilo que a terra nos dá é muito maravilhoso, né? E que possa servir de inspiração para o nosso dia a dia, né? O que a gente precisa implementar no nosso dia a dia para honrar essas 3 etapas, né? O dia de descanso no domingo, o ano da pausa a cada 7 anos e a comemoração da liberdade universal a cada 49 anos, né? Uma coisa que talvez daqui para frente cada pessoa possa ver 2 vezes na vida, né? E olhe lá, para isso tem que chegar no 100, né? Mas se a gente sobreviver, se a gente realmente conseguir regenerar o planeta dessa maneira que é possível, talvez a gente chegue lá, né? Mas vamos dando continuidade ao texto. Os salmos convidam frequentemente o ser humano a louvar a Deus Criador. Estendeu a terra sobre as águas, porque seu amor é eterno. E convidam também a outras criaturas a louvá-lo. Louvai o sol e lua, louvai-o estrelas luminosas, louvai-o alturas dos céus e águas que estais acima dos céus. Louvem todos o nome do Senhor, porque Ele deu uma ordem e tudo foi criado. Existimos não só pelo poder de Deus, mas também na sua presença e companhia. Por isso o adoramos. Trazendo aqui novamente, né, as perspectivas da própria Igreja Católica. A gente falou, acho que 1 ou 2 estudos atrás, né, que essa questão do Deus, como a Igreja Católica o coloca, pode ser vista de muitas maneiras, né? Então que vocês se permitam não ouvir só a palavra Deus aqui, né? Mas pode ser a palavra universo, pode ser inteligência cósmica, pode ser a deusa. Mas essa presença que é maior que nós, que é maior que a humanidade, que é maior que o sistema solar, né? Isso que compõe tudo. Que a gente possa nos colocar gratos, né? E conscientes dessa presença, porque ela realmente, mesmo para aqueles que não acreditam em Deus, né? Que acreditam apenas na natureza que vem, né? Com os olhos físicos, que a gente se torne consciente da grandeza que ela tem, né? Porque é só parar para olhar tamanha complexidade que a natureza traz, né? Isso é realmente louvável. E quando a gente louva, a gente respeita. Quando a gente louva, a gente ama. Quando a gente louva, a gente está honrando aquilo que existe, né? E assim também a nossa própria existência, porque somos parte dessa engrenagem, né? Somos parte desse universo, somos parte dessa criação, né? Cada um escolhe aí a conotação que gostaria de dar. E o texto segue. Os escritos dos profetas convidam a recuperar forças nos momentos difíceis, contemplando a Deus poderoso que criou o universo. O poder infinito de Deus não nos leva a escapar da sua ternura paterna, porque nele se conjugam o carinho e a força. Na verdade, toda a sã espiritualidade implica simultaneamente acolher o amor divino e adorar com confiança o Senhor pelo seu poder infinito. E aqui de novo, pessoal, né? Ele não está falando, assim, ele está falando como representante da Igreja Católica de Deus, na imagem da Igreja Católica. Mas, como eu já acabei de falar, né? Que cada um possa colocar aqui a sua representação do divino, da vida, de tudo que a gente, né, experiencia. Então, quando ele fala, né, do amor infinito e do poder, basta, acredito eu, mais uma vez, apenas observar a natureza e a Mãe Terra, né, a grandeza da Mãe Terra, o poder da Mãe Terra, né? Vamos olhar a grandeza dela,
dos mares, das montanhas, das planícies, da abundância de seres vivos que ela gerou, né? E se isso também não é amor, né? Guardar e suprir a todos esses seres em igualdade, né? A gente não vivencia mais isso por conta dos distúrbios que nós, seres humanos, estamos causando com a nossa ganância, com a nossa avareza, né? Com os nossos bel-prazeres, como colocado. Mas a Mãe Terra, se permitida, né? Se não atrapalhada nesse processo, se respeitada, se amada, ela tem uma abundância, né? Ela gera uma abundância e igualdade para todos os seres, que supre todos os seres. Isso sempre foi assim e sempre seria, continuaria sendo assim, se não fosse o ser humano querer mais do que lhe cabe, né? Se colocar numa posição que não lhe cabe. Então, de novo aqui, muito forte essa reflexão, né? Do respeito, do amor e desse honrar tamanha grandeza, né? Tamanha grandeza que temos à nossa frente. Na Bíblia, o Deus que liberta e salva é o mesmo que criou o universo. E estes dois modos de agir divino estão íntima e inseparavelmente ligados. Ah, Senhor, fostes tu que fizeste o céu e a terra com o teu grande poder e o teu braço estendido. Para ti nada é impossível. Tu fizeste sair do Egito o teu povo, Israel, com prodígios e milagres. O Senhor é um Deus eterno, que criou os confins da terra. Não se cansa nem perde as forças. É insondável a sua sabedoria. Ele dá forças ao cansaço e enche de vigor o fraco. E quando a gente tenta trazer, né, essas palavras, essas frases bíblicas para o modo mais simples, né, que a gente conseguir, do nosso dia a dia de novo, acho que foi uma coisa que eu também já comentei uma vez bem no comecinho dos estudos, né? Mas é hoje cientificamente comprovado que uma pessoa, quando ela está estressada, né? É num momento de muita tensão, e ela para por um momento e ela vislumbra, pode ser numa revista, gente, tá? Uma foto numa revista da natureza, né, dessa grandeza da natureza, de árvores, de uma floresta, de um cânion, de montanhas, e ela vislumbra aquela foto, por alguns momentos, o nível de tensão e estresse abaixa na hora. Isso é comprovado cientificamente. Se eu achar, eu deixo o link para vocês aqui no canal dessa matéria, né? Mas vocês podem também testar isso em casa. No momento em que vocês se encontrem estressados, tensos, lembrem disso que eu falei, né? Se não tiver natureza onde vocês moram, pega uma foto, né? Nem que seja para abrir na tela do computador e olha para aquela grandeza por um tempo e percebe como aquilo vai ressoar dentro de vocês, tá? É só um teste para começar a sentir o que ele está dizendo aqui, né? Sobre a grandeza de Deus, a grandeza da terra, né? Do universo, da natureza, como cada um quiser chamar aqui, dessa inteligência maior que realmente criou tudo isso que a gente vê e que criou coisas, né? Seres maiores e muito complexos do que a humanidade, acho que, né, nunca vai chegar a conseguir criar isso. A gente não está nem perto de conseguir criar isso, né? A gente cria talvez cópias assim muito, muito ínfimas daquilo que a natureza criou, daquilo que Deus criou. Né? A gente ainda, apesar de toda a tecnologia, de toda a ciência, de toda a pesquisa, né? De todo o investimento que o ser humano faz para tentar entender as leis universais do universo, né? Da nossa Terra, a gente ainda está muito longe de compreender toda essa imensidão. Né? Então é por isso que a inteligência divina, né? Universal, ela é muito maior do que qualquer coisa que o ser humano possa vir a fazer, né? Basta
tirar um momento para observar e refletir. A gente não tem como compreender, né? E a gente está falando aqui da criação. Eu vou usar esse momento para trazer essa perspectiva, né? Que muita pouca gente para pensar sobre isso. Quando a gente está falando de uma criação, né, não dá para querer entender aquela criação através... eu vou falar aqui, tá, gente? Da ciência. A ciência que tenta, né, assim, num trabalho minucioso, decompor aquilo para entender, né? Como se você quisesse entender uma tela de Monet, de Van Gogh, que são criações, né, ou um trabalho artístico, pedacinho por pedacinho, né? Assim, esmiuçando aquilo, e quando você for ver, você só tem partes, você não tem mais o todo. Né? Uma criação ela não pode ser explicada através da mente lógica, ela vai muito além da mente lógica. Então, claro, a mente lógica vai ajudar a gente no processo de entender parte do que está ali naquela criação. Mas ela nunca, a mente lógica nunca vai levar a gente a entender a completude de uma criação. Seja ela, né, uma obra de arte, ou seja ela a Mãe Terra, a vida de todos os seres, tudo que a gente enxerga, a criação do universo, né? E é por isso que a espiritualidade em si, ela é muito importante para o ser humano, porque através da espiritualidade a gente consegue chegar um pouco mais perto do que a gente chama a mente abstrata, de conceitos que não podem ser explicados através da lógica, né? A meditação e outras práticas, elas dão espaço a uma sensibilidade que ela não é física, ela chega a ser universal, que é aquela com a qual a gente se conecta quando a gente está olhando uma obra de arte. A gente sente, a gente se inspira, né? A gente é movido pelas imagens de criações que a gente olha. E aqui de novo, né? É por isso que o olhar à natureza nos inspira, nos dá vigor e nos dá força, porque vai muito além de algo lógico e mental. Ele está conectado com a essência da criação, e é essa essência no vislumbre, no olhar, que a gente sente, que toca a gente e que nos revigora, porque aquilo é parte da nossa essência. Então que vocês possam levar hoje esse olhar para casa, para a semana de vocês, né? Do que é realmente querer entender a criação, o que é vislumbrar a criação. Será que a gente consegue fazer através da mente lógica? Deixem nos comentários. E agora a gente vai se preparar para a meditação de hoje. Eu vou pedir para vocês já irem fechando, né? Fechando os olhos, tomando uma posição bem confortável. Pode ser sentada, pode ser deitada também, para quem já quiser aproveitar o embalo, né? Para ir deitar, para ir dormir depois. O importante é que vocês estejam sempre presentes na meditação. Então não pode ser assim tão confortável que vocês vão dormir, tá? Em algum nível vocês vão, claro, seguir a meditação, mas é bem importante tentar ficar presente, né? Relaxado, mas presente, consciente durante todo o processo, tá legal? Os olhos vocês podem começar a fechar, os braços vocês deixam, né? Relaxados ao longo do corpo, as mãos podem estar ao lado do corpo, se para quem estiver deitado, para quem estiver sentado pode estar no colo ou, né, relaxada em cima das coxas da perna. E vão respirando, inspirando, expirando, começando a entrar no mundo interior de vocês, diminuindo o ritmo da respiração, diminuindo o ritmo dos pensamentos. Diminuindo o ritmo de tudo que você percebe, inspirando e expirando,
como se tudo começasse a ficar em câmera lenta. Inspira, expira, como se tudo continuasse a ser sentido em câmera lenta. Eu vou chamar a nossa oração e vocês podem continuar de olhos fechados, inspirando, expirando, sentindo a força da criação dentro de cada uma das palavras desta oração. Em nome do Cristo da Luz, revelo minhas aspirações a Deus, para que as sublime e as receba em suas mãos. Em nome do Cristo da Luz, oferto-me a vida eterna, a entrega, a dissolução das culpas, do medo e da dor, para que se convertam no amor do Cristo. Em nome do Cristo da Luz, abro meu coração para receber a chama do Espírito Santo e para que esta seja irradiada a outros corações. Em nome do Cristo da Luz, confesso-me a Ti Ele, para que perdoe minhas ações, meus pensamentos e minhas dívidas para com Deus. Suprema existência do amor humilde, suprema consciência da criação universal, desce em Teu Espírito Imaculado e encarna agora neste pequeno coração, para que Teu propósito abnegado se cumpra na missão que me encomendaste. Apaga de meu coração toda arrogância, limpa de minha alma toda mancha e dissolve com Tua luz divina toda a dívida de minha existência, pois livre de mim mesmo poderei ajudar-te, Pai amado, a cumprir Tua vontade infinita em tudo que foi manifestado. Une-me ao espírito da humildade, consagra-me à essência da Tua verdade, eleva-me ao Teu reino, para que este ser, manifestado por Tua origem, cumpra junto a Teus anjos o propósito da vinda do Cristo. Continue inspirando e expirando. Profunda e lentamente, notando tudo que se passa no teu interior, como se fosse em câmera lenta. Logo, você começa a respiração cíclica, inspirando o ar por 1, 2, 3, segurando o ar por 1, 2, 3, expirando o ar por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, inspirando o ar por 1, 2, 3, segurando o ar por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, continuando a respirar ciclicamente em 3, 3, 3 e 3. Cada um ao seu ritmo, mantendo a presença, sentindo tudo como se fosse em câmera lenta.
A cada ciclo, observe a sua respiração em câmera lenta. Observe o seu batimento cardíaco em câmera lenta. A cada ciclo, adentrando mais e mais nas sensações do seu corpo. Aumentando agora a contagem para 6, 6, 6 e 6. Até que você consiga perceber cada vibração do seu corpo como se fosse em câmera lenta. Respire ciclicamente, cada vez mais se aprofundando dentro de você. Continue respirando ciclicamente em 6, 6, 6 e 6. Percebendo como cada parte do seu corpo, de todos os seus sistemas, funcionam perfeitamente, alinhadas através de um ritmo perfeito que você carrega e incorpora dentro de si. A sua respiração, os seus batimentos, todo o seu sistema neurológico que dão vazão a seus pensamentos, emoções, sensações, todo o seu sistema digestivo, cada glândula do seu corpo, cada célula trabalhando perfeitamente e em conjunto para que você possa manter a sua presença, para que você possa ser e agir, interagir no mundo. Vá lentamente, voltando à sua respiração normal, agora consciente da grandiosidade do presente que é receber um corpo humano na Terra. A grandiosidade que é o presente de poder receber um sistema tão perfeito para agir, interagir e ser, que são as nossas maneiras
de agradecer, de retribuir a própria terra, quando o fazemos com amor, com respeito e honrando o lugar de onde viemos. Comece agora a visualizar um caminho em meio à natureza. E visualize os seus pés. Se visualize andando. Quase que em câmera lenta por esse caminho. Note o chão, a terra, as pedras, todo o reino mineral. E continue caminhando. Vislumbrando e adorando este lugar. Comece a visualizar os arbustos, as flores, cada planta, árvore, ao longo deste caminho. Agradecendo a presença de cada uma delas. Pois você percebe e entende, para além da sua mente concreta, o propósito de cada coisa ali. Como cada coisa, cada ser está entrelaçado. Continue visualizando o caminho, a sua caminhada por esse lugar. E visualize agora pequenos animais, insetos, borboletas, pássaros, esquilos, animais um pouco maiores e grandes animais ao longo deste caminho, que habitam esse lugar, que estão vivendo assim como você, entrelaçados a toda a vida existente nesse lugar. Observe quanta grandiosidade você pode ver ao seu redor. Como você se sente neste lugar? Qual a sua maior vontade neste lugar? Qual o seu primeiro pensamento neste lugar? Você consegue sentir que este lugar é também o seu lugar de coexistência com todos esses seres? Se sim, sinta, reverbere
essa coexistência. Se não, se pergunte: por que eu não sinto que aqui também é o meu lugar? Agora se veja chegando a uma grande clareira, no meio de uma floresta ou de um outro lugar onde você esteja, no meio de montanhas ou no campo aberto de uma praia, onde o sol está se pondo. Visualize, sinta esse pôr do sol adentrando o seu ser. E perceba o que você sente ao vislumbrar esse pôr do sol. Você se sente completo? Está faltando algo? Se sim, o que está faltando? Logo a noite cai, você se visualiza deitando ao chão e olhando para o céu coberto de estrelas. E você vislumbra a grande imensidão. As grandezas que vão muito além da Terra e da nossa existência. Você sente essa grandeza. Você sente a existência. Você percebe como ela toca o seu coração, o seu próprio eu, a sua própria existência. Perceba como é que você se sente frente a essa imensidão estrelada, frente à presença de todo o cosmos. E neste momento você sente que essa grandeza em algum lugar faz parte de você, porque ela te toca, ela te emociona, ela te encanta, mesmo que ela seja um mistério. Você volta a atenção para o centro do seu peito, para o seu coração, para o seu chakra cardíaco, sentindo a presença da vida em você, da grandiosidade do universo dentro de você.
E é aqui que você se conecta com toda a força da criação, com todo o amor da criação. Essa força, esse amor estão dentro de você, são parte da sua essência. Lentamente, você vai retornando para a minha voz, para o aqui e agora, para o lugar onde está e como está, trazendo dentro de si toda a presença que sentiu, a essência da força, a essência do amor, que estão aqui e agora também dentro de você. Continue respirando profunda e lentamente. Sinta o seu corpo relaxado. Sinta-se presente no aqui e agora. Para finalizarmos os estudos de hoje com uma última oração. Eterno templo, que guardas em amor a minha morada, eterno fogo, que iluminas em paz os meus caminhos, eterna consciência, que nutres e vigias a minha alma, vive em mim, sê em mim, age e trabalha através do meu coração, para que sejamos agora e sempre unos com Deus. Que o raio do poder e do amor esteja em nós, que o pensamento divino viva em nossa mente, que a força regente mova e conduza as ideias que acolhemos, que revelemos novos rumos, que avancemos com alegria e sejamos porta da verdade e da beleza, instrumentos de cura e tudo que tivermos que ser. Muito obrigada pela presença de cada um. Boa noite, Gustavo, Júlio, Rodrigo, Milena. Que maravilhoso ver vocês passando por aqui. Para quem não pegou os estudos desde o começo, fica gravado, vai estar aqui no canal. Também a meditação. E para quem acabou de fazer a meditação, é sempre muito, muito bom estar refazendo a meditação durante a semana para perceber quais outras impressões vocês vão ter dessa segunda meditação. E eu vejo vocês domingo que vem aqui no canal às 8 horas para a gente dar continuidade aos estudos da nova era e todas essas reflexões importantíssimas para a nossa regeneração e para a regeneração do planeta no dia de hoje. Durmam bem, boa noite, beijos em todos, um abraço e até semana que vem.